Feito. Vamos falar de Vasco da Gama, então? Bora. Pensei que tinha falado do Só Vasco pra já. poder terminar o programa. Vai cair o Deixa programa. eu- É porque tem pouco assunto, né? Tá de férias. Tem pouco tá assunto, tranquilo, né? então tá Não, de mas boa. fala sobre a vitória sobre Volta Redonda, jogo treino. Tá vendo? Ei, mas Vasco fechou a cidade do Vasco agora. Tá pra fechar, né? Viu? O Davis tá Não, fazendo não. gol pra Vai caramba, Miguel tá? Pereira, pô. Pô, maneiro. Um resort Saiu a maneirão. notícia hoje, Léo, É. sobre o retorno do... Pô, até mandei o nome dele. Do rapaz do América Mineiro. Benítez? Benítez. Então, isso aí a gente não sabe até onde é que tá o fundamento disso, né? Tá saindo algumas notícias que eu não sei quais são os fundamentos. Eu não sei. Pô, mas vai pegar o Benítez. Então, eu não trazia o Benítez. Acho que o Vasco precisa de jogadores titulares. 2 jogadores sem Acho que- intensidade, Paê e Benítez. Então, aí cada um joga o primeiro, joga o segundo. Dois ótimos jogadores sem intensidade em reverso. Cada tempo. Não, mas assim, acho que o Vasco precisa de jogadores que venham pra resolver. Acho que venham pra somar nas pontas, no meio. Acho que o Vasco precisa de titular. Trazer um jogador pensando em compor o elenco agora, acho que não é. Cara, o tu tá Vasco falando que o Vasco precisa. não tem assunto, mas eu acho que o Vasco tem assunto sim. O que tu acha do posicionamento do Pedrinho? Então, eu acho que foi importante ele fazer isso, porque uma semana antes eu apurei a notícia, né? E fiz um conteúdo sobre, né, e muita gente até duvidou do que eu falei. Eu vi lá, eu vi. E eu falei, então só espera a coletiva dele que ele vai falar isso. E não deu outra. Ele fez uma coletiva pra deixar claro pra todo mundo qual é a responsabilidade dele. E pediu pra que não cobrasse o que ele não tem poder. Ponto. Foi essa a coletiva dele. Agora o que a galera virou até meme, né? E até normal, natural no futebol. Mas é isso, quando o Vasco foi vendido, é isso. O Vasco tem uma empresa pra cuidar do futebol do Vasco, 70%. O futebol está incluso no 70%. E os outros... 30% é sobre o lucro. sobre o lucro. E aí não deu lucro, não tem 30% de nada, Tem é nada, nada. nada. Não, e dentro dessa parte tem suas responsabilidades, que são os esportes olímpicos, é o estádio, é a E só obra. um ponto aqui também que até te falar, acabei esquecendo. A notícia que saiu sobre o futsal não disputar campeonato esse ano é mentira, tá? Então, por isso que eu não... mentira. Foi outra notícia também, é importante falar, que eu não publiquei, porque eu tentei apurar, não consegui. Eu ia te ligar, cara. Eu tava com essa informação e não consegui te passar. Eu não consegui apurar, e como eu não consegui apurar, eu não vou replicar o que eu não sei. Então, esperei pra ver, e o Pedrinho falou isso também na coletiva, que vai sim ter, né? No caso não foi nem Pedrinho, foi o patrocinador que garantiu que o Vasco vai participar do Brasileiro. Tá sendo algumas notícias, cara, essa semana que, assim, eu não sei, não vou falar que é fake news, não vou falar que é inventado, mas eu tô procurando, assim, a veracidade das notícias e não tô achando. Saiu também sobre que a 777 pensa em vender os 70% do Vasco para uma outra empresa. Então, ou seja, a 77 pensa em vender para uma outra empresa Mas de futebol quando do Vasco. começou a SAF eu pensei nisso. Mas só que, não, mas então, eu não sei a veracidade da notícia, entendeu? Mas isso pode acontecer, tá ligado, Léo? Isso pode acontecer, É. tudo pode acontecer. Mas que de fato eles estão pensando nisso, eu não sei se é verdade, entendeu? Porque o Fábio Azevedo até fez uma matéria, até dar os créditos a ele, dizendo que ele, pela pesquisa dele, ele acha que não vai acontecer, porque colocaram que o Vasco, que é 77 no caso, não vai ter o dinheiro de aporte em setembro. Então, assim, uma coisa que tá lá em setembro, eles estão dizendo que não vai ter e que por isso... Teve um problema com a Porsche ano passado. Já teve. Teve um atraso. Teve um Eu atraso. posso dar uma opinião de fora? Pode. De verdade mesmo. Eu acho que o Vasco, enquanto ele não deixar de ser um clube totalmente político, ele nunca mais vai ser um clube de futebol. Essa é a realidade. Mas nesse Porque momento não tá até a sendo partir político. de- Agora tá é sendo- empresa, né? Mas agora Não, já não. era, mano. Mas a política tá até a empresa que comprou o Vasco hoje sofre com a política do Vasco inteira, cara. Então, mas eu acho que Eu acho que só pra concluir, essas notícias plantadas, que pra mim é notícia que não tem fundamento, é notícia plantada. Ela vem da parte política, cara. Entendi. A empresa que compra o Vasco, hoje, ela também é vítima da política que vinha sobrando o Vasco esse tempo. Ah, não, isso eu concordo. Eu acho que tem um problema aí, por exemplo, a gente pega no início do ano passado, quando o Vasco monta aquele time com o Léo Jardim, o Capasso, o Léo, enfim. Quantos clubes já notificaram o Vasco em função de atraso de pagamento de parcela? Então, assim, a partir do momento que você vende seu futebol para a SAF, o que você espera, no mínimo, é o acerto de contas em dia. no mínimo é isso. E aí você tem um distanciamento muito grande, por exemplo, desde aquela entrevista do Josh, quando ele diz que Era a última entrevista vez que- precipitada, inclusive. Não, A última- Bravateiro. A última vez que ele chega Foi e até o dia dele, homenagem a ele. Dia do quando você Discrepância chega. financeira, né? Discrepância. A última vez que você vai ter discrepância financeira com o Flamengo. Qual foi a última entrevista? Desde aquela entrevista, quando ele deu as caras de novo? Nenhuma. Nem quando a torcida do Vasco foi protestar em inglês
lá no... Na Orlando. Mas tem legal. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala sobre SAF, você até citou que existem problemas no departamento de futebol de todas as SAFs. Você pega o John Textor, você tá vendo que o cara tá ali, tá envolvido no processo. Ele vai acertar, ele vai errar, mas ele tá envolvido no processo. O Ronaldo no... Ele erra querendo acertar. O Textor erra querendo acertar. No Cruzeiro. Você vê um distanciamento da 777 com o Vasco. E assim, um padrão de contratação me desconexo da realidade. Por exemplo, se a contratação do Watson é pra revenda pelo valor que o Watson foi contratado pelo Vasco. 30 milhões de reais. Vai revender por quanto? 30 milhões. Quantos gols o Watson fez pelo Corinthians, sabe? Então, assim, não tô crucificando o jogador, não. Tô falando aqui. É um modelo de negócio do Vasco. Aí, por exemplo, trouxe um diretor de futebol que não falava a mesma língua da SAF. Se você